Bem-vindos novamente ao canal e quem cá está pela primeira vez seja bem-vindo, espero que goste. Trago então mais um vídeo para esta semana, não é? Vou novamente falar sobre uma história minha. Hoje vou falar sobre um pequeno livro que publiquei em 2019, ainda ali nos inícios de 2019, chamado As Feras. Este livro, pronto, é uma história, eu chamo-lhe uma história, digamos, digamos genérica, no sentido em que ela é uma história curta, e foi escrito no início de 2019. Eu escrevi-o ali durante 3 semanas, um mês mais ou menos. Pronto, numa altura em que me encontrava em casa a recuperar de uma, de uma estadia que tive no hospital. Quando vim recuperar para casa, que tive que ficar a recuperar durante cerca de 3 semanas, um mês, lá está. Conforme tinha disposição, fui escrevendo esta história que fui, digamos, fazendo os rascunhos aos bocados e consoante os ia fazendo, ia melhorando-os já dentro do documento onde estava a escrever o livro na altura. E que cerca de 2 meses mais tarde, então o livro viria a sair para venda online, sendo que também foi apresentado mais tarde em Fanzers, portanto, na terra onde eu vivo. Apresentei-o numa biblioteca, e o livro, vou passar uma sinopse dele durante este vídeo para vocês poderem ler. Eu chamo-lhe uma história genérica porque, como eu disse, foi escrito assim um bocado para eu, no fundo, para eu passar o tempo enquanto estava a recuperar do meu problema de saúde. E é o primeiro livro em que ele quase como que se divide em duas partes, no sentido de que ele começa por ser uma história mais digamos, de uma aventura, digamos assim, hum, a fugir um pouco também para o mistério. E mais ou menos a meio muda para mais uma história de ficção, de terror, quase, digamos assim. Um suspense também, também tem ali um certo suspense, mas é quase como que se ali a meio a história tivesse realmente que mudar um bocadinho de, de rumo, digamos assim, e foi isso que eu tentei fazer aqui. Portanto, o livro começa como sendo uma espécie de aventura e um pouco de mistério, e passa depois para um certo ambiente de suspense e de terror. Uh, Embora seja um terror, na altura escrevi um terror mais soft, digamos assim. Nada como, por exemplo, o Rastro de Sangue mais recente, que lancei agora em e-book, em outubro. Não, esse foi As Feras foi um terror mais leve, digamos assim. Está mais, mesmo assim, está mais para a ficção e para o suspense do que propriamente para o terror. Mas foi uma história que eu escrevi, saí-me assim com essa história quase que de um dia para o outro, e escrevi ali durante cerca de um mês. Acho que nem um mês chegou, enquanto estava a recuperar então em casa de ter estado hospitalizado, e decidi, olha, este vai ser o próximo livro que vou lançar, sendo que mais tarde também o apresentei presencialmente para um público na biblioteca de Fanzers, que foi uma apresentação que correu bem, como outras que eu já tinha feito antes.
e na altura a tiragem que foi feita, pronto, acabou ela por ser toda vendida. E, e espero que este vídeo então, apesar de curtinho, vos tenha suscitado um pouco de interesse para lerem As Feras, uma pequena história de mistério e aventura que depois se transforma num suspense de terror, digamos assim, um terror levezinho. Falem comigo se quiserem saber mais informação e eu também vou deixar o principal link onde ele está neste momento à venda, assim como os links para as minhas redes sociais. E daqui a uns dias volto com mais vídeos para apresentar o meu conteúdo, mas também com mais alguns vídeos como aquele que fiz anteriormente, apenas de mim a dar uma opinião sobre um gosto meu, para variar aqui um bocadinho o conteúdo no canal. Então eu despeço-me, fico por aqui e vejo-vos em breve.